A paz do Senhor Jesus a todos. Bom, eu estava lendo uma passagem da Bíblia e por algum motivo eu senti vontade de fazer esse vídeo falando algumas coisas que eu refleti no momento em que eu estava lendo essa passagem. E essa passagem está em Salmos 12, do verso 5 em diante, que na linguagem atualizada vai dizer assim: Mas o Senhor Deus diz: Agora eu vou agir, porque os necessitados estão oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. E nesse momento que eu estava lendo essa passagem, né, eu comecei a refletir algumas palavras principais, alguns pontos principais, né? É que na verdade, nos dias atuais, nós estamos passando por tempos muito difíceis e a gente, pela Bíblia, sabe que vai piorar, a situação vai piorar. Mas o que a gente tem percebido é o ataque do inimigo em relação à mente, em relação ao psicológico. O inimigo ele tem trabalhado muito em relação a muitas coisas que não vemos, né? E isso tem afetado a vida de muitas pessoas, ainda mais nesse período de pandemia, tem afetado a fé de muitas pessoas, né? E alguns pontos que eu marquei, né, foi através do tema Em Deus eu estou seguro, né? Como o louvor que vocês acabaram de ouvir agora, né? E Salmos, no Salmos 12, dos versos 5 em diante, vai nos trazer, vai nos mostrar essa segurança em Deus, né? E o que está acontecendo aqui na vida, estamos vivendo em tempos de muitas incertezas, né? E muitas ansiedades, ou seja, não sabemos como será o dia de amanhã, né? Nós estamos vivendo em tempos de muita depressão, nós estamos vivendo em tempos de muita frustração em relação ao passado, ao que aconteceu, né? E o inimigo ele tem investido de diversas formas, né? Nesse tipo de arma, né? Mas nós precisamos saber a cada dia mais que nós somos seres humanos completamente dependentes do Senhor. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essa dependência, a gente vai começar a compreender que a gente não precisa se preocupar com o que passou, porque Deus esteve conosco, tudo foi propósito de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que vai acontecer, não precisamos estar ansiosos, como diz na palavra do Senhor, porque o futuro ele vem de Deus, né? E o presente, como o nome já diz, ele é um verdadeiro presente para a gente viver. É claro, passamos por muitas dificuldades e algumas coisas são inconscientes. Nós não queremos passar por aquilo, viver aquilo, às vezes sofrer por antecedência, mas o Senhor, na palavra dele, ele nos dá uma segurança, né? E nesses tempos de incertezas que estamos vivendo, de muitas afrontas do inimigo, de muitas perseguições também em relação a você ser cristão, a sua caminhada cristã. Então, aqui em Salmos, ele vai nos dizer claramente, né, o que o salmista Davi declara ali. Mas o Senhor Deus diz: agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos, né? Então, se a gente buscar analisar na história da Bíblia, né, todas as vezes ali que um servo do Senhor ele foi oprimido, todas as vezes que um servo do Senhor ele passou por uma necessidade, toda pessoa que um dia se humilhou diante do Senhor, toda aquela pessoa que sofreu alguma injustiça por causa do nome de Deus, o Senhor ele sempre intervém. Se a gente olhar ali no Salmos 11, vai falar assim, com Deus, o Senhor estou seguro, o salmista Davi ele fala, né? Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos, e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor Deus, ele sabe o que você está fazendo. Ele te conhece, ele compreende, né, a sua dependência, ele compreende a sua pequenez, né? O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências, né? Então, a verdade é que muitas vezes nós
tentamos nos sentir seguros nesse mundo, né? E a gente acredita, deposita nossa confiança na polícia. Nós, os ricos, depositam a sua confiança nos seguranças, nos grandes guardas treinados, né? Nós depositamos nossa confiança na ciência, que não falharia com a gente, entre aspas. Depositamos nossa confiança em armas materiais, em bens materiais. Mas a gente começa a perceber, quando a gente começa a perceber que nesse mundo não existe ciência, não existe poder que possa nos proteger 100%, que nós podemos estar vulneráveis em algum momento, nós nos frustramos, né? Nós nos decepcionamos, né? E aí muitas vezes aí que entra a angústia, muitas vezes aí que entra as depressões, né? Que entra as ansiedades, porque a gente não se sente seguro com nada nesse mundo, né? Então muitas vezes é aí que a gente começa a se sentir sozinho. Mas a palavra do Senhor, ela deixa claro aqui que o Senhor Deus, ele faz o que for necessário para nos fazer sentir seguros, né? O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. O salmista Davi, ele fala lá em Salmos 12, salva-nos, ó Senhor Deus, pois não há mais pessoas de confiança e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentira uns aos outros, um engana o outro com bajulações. O Senhor faze com que esses bajuladores se calem, feche a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca, quem é que manda em nós? Os maus ali pensam que eles, pela sua ganância, pelas suas artimanhas, eles estão totalmente seguros, mas aqui a palavra do Senhor, ela quebra, ela desfaz essa certeza, né? Porque aqui nesse mundo não existe segurança completa, somente no Senhor, né? E em Salmos 11, então ele vai mostrar, né, o que os maus eles fazem ali contra aqueles que são os servos do Senhor. Mas vem um salmista, Davi, ele pede ao Senhor, ele clama para o Senhor segurança. Em Salmos 12, 8, se você dar uma olhada, você vai perceber assim o seguinte versículo: pois eles andam por toda parte, e todas as pessoas dão valor àquilo que é mal. Né? Então aqui a gente está vivendo numa fase que Salmos 12, 8 fala que todas as pessoas nesse mundo, muitas vezes, estão dando apenas valor àquilo que é mal. Né? Estão valorizando as coisas dessa terra, as coisas que muitas vezes podem prejudicar um ao outro, né? E por estar em busca de uma segurança falsa, né? As pessoas acabam agindo de má fé, né? Buscando a ganância, buscando o dinheiro, buscando uma segurança que não existe, né? E a gente tem um exemplo disso numa passagem que eu particularmente gosto muito, que está no livro de Esther, né? Se você parar para analisar, quando eu falei para vocês nesse tempinho atrás que Deus ele age em favor daqueles que estão sendo oprimidos, como está dizendo aqui em Salmos 12, verso 5, né? E a gente vê na passagem de Esther essa frustração de Esther e do povo de Deus, né? De Mardoqueu. Ali a palavra do Senhor fala que Ramã, ele armou, né? Ele fez uma armadilha ali contra os judeus, contra o povo de Deus, mas ele não sabia que o povo de Deus ele tem um protetor, né? Não é o melhor segurança, não é o melhor formado na área ali de segurança pessoal, mas é aquele que está em todos os lugares. Deus é aquele que é onipotente, onipresente e onisciente, né? Ele está vendo tudo, como já lemos aqui em Salmos. E ali Amã achou que simplesmente poderia armar uma armadilha contra os judeus, contra o povo de Deus, e ia ficar por isso mesmo, né? E se você olhar a passagem de Esther ali, Esther, ela não ousou a recorrer às questões científicas, materiais, governamentais. Ela não recorreu ali em primeiro lugar ao poder do homem, ela recorreu ao poder de Deus. Então a palavra do Senhor fala que Esther, ela era rainha,
judia, e Amã, ele tentou armar uma cilada para matar todos os judeus. Mardoqueu, sabendo disso, ele foi avisar Esther. Esther, naquele momento, ela falou para Mardoqueu: ponha o povo para orar. E ali o povo orou, rasgou as suas vestes, jejuou, clamando ao Senhor, porque aquele povo, ele reconhecia que não era o rei que ia dar aquela segurança, muito pelo contrário, naquele momento, o rei talvez não podia fazer muita coisa por conta das leis, né, que ele mesmo permitiu que fossem decretadas. Então, Esther, a palavra do Senhor fala aqui em Esther capítulo 5, versículo 1, fala assim que Esther, ela vestiu-se com vestes reais e foi falar com o rei e pedir a ajuda do rei, né? Então, o que eu entendo com isso? Quando Esther vestiu-se com vestes reais, Esther, ela se posicionou. Assim como muitas vezes, quando nós estamos em meio à insegurança, nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus e precisamos nos posicionar como servos do Senhor. Então Esther se posicionou, foi até o rei, né? O nome do Senhor foi glorificado através da vida de Esther e através da oração do povo de Deus. O Senhor reverteu essa situação, se você olhar no livro de Esther, né? O Senhor deu vitória ao seu povo. Então Esther, ela reconheceu que a segurança não estava no rei, porque o rei não tinha mais o que fazer. Ela reconheceu que a única segurança que ela podia ter plena era no Senhor. Então, o que eu compreendo que muitas vezes nós estamos buscando a nossa confiança em reis, estamos buscando a nossa confiança no nosso cônjuge, estamos buscando a nossa confiança até mesmo nos nossos pastores, até mesmo nos nossos líderes, naquelas pessoas que sempre foram fiéis a nós de certa forma, mas vai existir momentos que essas pessoas não poderão fazer nada, né? Só vão poder orar por nós, que é o que elas podem fazer de melhor, né? E ser dependentes, e se humilhar e reconhecer que só Deus pode nos dar uma segurança plena, uma segurança que pode nos proteger, não só agora, no dia de hoje, mas pode proteger o nosso futuro, da nossa família, da nossa descendência, do nosso ministério. Então é por isso que eu estou aqui nesta manhã, né, como um convite para nós sermos dependentes, sim, como somos, né, e depositar nossa confiança no Senhor. Não busque nos bens materiais, nas ciências, apesar que acho que são armas importantes que Deus nos dá, mas vai existir situações que não vai existir nada que possa nos deixar seguro nessa terra. Essas situações muitas vezes vão querer frustrar os nossos planos, frustrar a nossa vida, mas precisamos lembrar dessa passagem que fala em Salmos 12. Vou ler ali a parte B. Eu lhes darei a segurança que tanto espero. O Senhor vai nos dar a segurança que tanto esperamos. A palavra do Senhor fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor está com a gente, está do nosso lado, e Ele não vai nos deixar sozinhos jamais. Deus abençoe.